Aquele foi o sábado mais estranho da história da humanidade. Nenhum milagre, nenhum conselho, nenhuma palavra. A voz que tantas vezes havia pregado sobre o amor, a misericórdia, a esperança. Aquela voz que havia saído em defesa dos mais vulneráveis e dos pecadores havia sido silenciada. Jesus havia sido crucificado e ele estava morto. Os discípulos, apavorados, com medo, trancados dentro de casa, porque temiam serem os próximos a passarem pelo mesmo sofrimento de Jesus Cristo. Era um sábado esquisito. Parecia que o mal havia vencido. Parecia que o mal havia triunfado. Parecia que o mal havia prevalecido sobre o bem. Mas apenas parecia, atenção, parecia que o mal havia vencido. Mas isso não era uma realidade, porque no dia seguinte, Jesus iria ressuscitar. E a gente aprende com o sábado de aleluia, que muitas vezes, antes de vivermos grandes transformações, grandes milagres, grandes experiências, nós primeiro vamos passar por um período de silêncio. Um período em que as coisas não fazem sentido, um período em que parece que o mal venceu. Mas ele não venceu. É apenas uma aparência e uma falsa aparência. Eu quero falar sobre isso no devocional deste sábado de aleluia. Fique até o final. Não assista 5, 7, 8, 10 minutos. Fique até o final deste devocional, porque certamente Deus vai falar ao nosso coração. Bom dia! Eu sou o pastor Guilherme Grando e há 19 anos, sim, há 19 anos eu tenho pregado a palavra de Deus. Vou completar agora, neste mês de abril, 19 anos. E de um ano para cá, que também vai completar agora, de um ano para cá, nós temos compartilhado todos os dias, janeiro a janeiro, domingo a domingo, feriado, todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite. Eu tenho feito orações e compartilhado a palavra de Deus aqui em nosso canal. Esse canal é o meu canal, mas ele pode ser o seu canal também. Basta você se inscrever. Aqui todos são bem-vindos, não importa a sua religião. Tá vendo a palavra inscrever-se? Se aparece para você inscrever-se aqui abaixo, é porque você não é inscrito. Então você clica em inscrever-se, ativa as notificações e seja bem-vindo a essa grande família que a cada dia cresce mais. Só nessa última semana, mais de 1000 pessoas chegaram aqui em nosso canal. Pessoas que estão acompanhando de manhã, de tarde, de noite. Algumas não conseguem acompanhar as 3, acompanham só de manhã e à tarde, acompanham de manhã e à noite, mas principalmente pela manhã. 6 da manhã, vai ao ar o devocional, mas você pode assisti-lo em qualquer horário. E eu aproveito para lembrar a todos que amanhã é domingo de Páscoa e Páscoa não é sobre chocolate, sobre coelho. A Páscoa é sobre Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. Sofreu em nosso lugar. Amanhã é dia de culto, gente. Cultue a Deus neste domingo. Se você consegue chegar na cidade de Guarulhos, vem cultuar junto comigo. Eu estarei ali em Guarulhos, na Avenida Salgado Filho, número 517. Estacionamento gratuito e escolinha para as crianças. Eu estarei às 9 horas da manhã, é o horário que eu vou ministrar na cidade de Guarulhos neste domingo. E às 6 horas da tarde eu vou ministrar aqui, um culto online aqui com você. Participe do culto deste domingo. Pode ser aqui pela internet, se você não consegue chegar em Guarulhos, que eu sei que muitos me assistem de outros estados e até mesmo do interior aqui de São Paulo. Então, você participa online aqui em nosso canal. Mas amanhã é domingo da ressurreição, é dia de cultuar a Deus. Antes da gente fazer a leitura de hoje está aqui em Mateus, capítulo 27. Antes de fazer a leitura, ore comigo a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Diga amém. Que assim seja. Coloque aqui nos comentários um pedido de oração. Aquilo que você mais precisa neste dia. Pode colocar aqui. E não se esqueça de deixar o like, o joinha, porque isso nos ajuda a espalhar a mensagem. E vamos ouvir a palavra agora. Mateus 27, capítulo 27, versículo 59. José tomou o corpo de Jesus, envolveu num limpo lençol de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Pois é, parece que o mal venceu. Parece que a trama dos religiosos, as mentiras, a estratégia maligna daquelas pessoas, a traição de Judas, parece que tudo isso conseguiu prevalecer. Parece que a verdade foi enterrada. Os sonhos foram sepultados. E Jesus morreu. Acabou a história aqui. Essa é a impressão que se tem. Que o mal venceu. Que quem fez e praticou a maldade e a crueldade se safou. Passou batido, ileso. Enquanto Jesus, um homem justo, santo, fiel, que só praticou o bem, havia sido torturado, humilhado. Jesus foi crucificado nu. Quando você vê aquela imagem de Jesus, geralmente retratada em filme, desenho, pintura, coloca-se um lençol, alguma coisa ali para poder cobri-lo, porque é em sinal de respeito, né? Mas Jesus foi crucificado nu. Tem ideia do que é isso? A vergonha, a humilhação, o sofrimento que ele passou. Um homem justo, um homem que dedicou a sua vida para ajudar as pessoas, para defender os mais pobres, para acolher quem havia sido atropelado por essa vida. Então sim, no sábado de Aleluia, a sensação que se tem é de que o mal venceu, a injustiça prevaleceu, a mentira conseguiu abafar a verdade. Mas aquilo não aconteceu. Era apenas uma aparência. Porque, como todos nós sabemos, no dia seguinte, Jesus iria sair da tumba, do sepulcro e ressuscitar dentre os mortos. E vivo está até hoje. Mais de 500 pessoas testemunharam isso. Não é apenas uma crença que nós temos de que ele ressuscitou. Por que eu creio que ele ressuscitou? Não, eu creio porque eu creio e ponto. Não. Mais de 500 pessoas viram ele ressurreto. Viram ele. Meu Deus, mas ele havia... Não foi na sexta-feira que ele estava pregado? Esse homem aqui ressuscitou. Ele é o Messias. Mais de 500 pessoas viram isso. Não foi um delírio coletivo. Não foi uma mentira bem criada e inventada. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E o mal não prevaleceu. E eu quero te lembrar, antes da gente fazer a nossa oração, porque nós vamos orar agora, eu quero te lembrar que muitas vezes você vai ter essa mesma sensação na sua vida, de que o injusto se safou, de que quem tentou te prejudicar saiu ileso, de que a mentira foi mais creditada do que a verdade. Muitas vezes nós temos esse sábado de aleluia na nossa vida, esse sábado do silêncio, em que parece que o mal venceu, parece que Satanás prevaleceu, mas lembre-se disso. Apenas parece. Apenas parece. É uma sombra. A sombra, ela parece. Você vê uma sombra de uma pessoa, né? É que eu não consigo produzir uma sombra aqui agora. Mas se você vê uma sombra de uma pessoa, parece uma pessoa, mas não é uma pessoa. Sombra não toca. Sombra não pode fazer nada. É apenas uma sombra. Parece, mas não é. Muitas vezes eu já tive essa impressão, em que aparentemente a mentira iria prevalecer, o injusto, o cruel, mas era apenas uma sombra. Assim que a luz raiou, o que acontece quando a luz
aparece, a sombra é dissipada. Que a luz do Senhor Jesus venha raiar sobre a sua vida neste dia. Eu quero orar por você. É muito importante que você deixe o seu like. Aperta o curtida aqui, para que o YouTube ajude a espalhar esse vídeo e compartilhe nos seus status essa mensagem. Nós vamos orar agora. É momento de oração. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito Já estamos na Semana Santa. A época mais importante do ano para nós, cristãos. Este é um tempo oportuno para oração e reflexão. É quando o nosso coração se curva diante de Deus. Um tempo de arrependimento, um tempo de fé, um tempo de espiritualidade. Hoje damos mais um passo nesta jornada de 40 dias. Pare um instante, feche os olhos, abra o coração. É momento de oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço por cada pessoa que está vivendo um momento de dor, de silêncio, de deserto. Um momento em que parece que o mal está levando vantagem, em que vale mais a pena fazer o que é errado do que escolher o caminho da decência, da honestidade e da verdade. Esse é um conflito complicado para nossa mente, porque a gente fica confuso. Como pode? Como pode a mentira prevalecer? Como pode um mentiroso se dar bem? Como pode alguém que pratica o mal se dar bem? Como pode? Como pode? E a nossa mente tem dificuldade para entender isso. Mas nós confiamos em Ti. Eu acredito que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu acredito que a verdade sempre irá aparecer. E o Senhor sempre irá honrar aqueles que permanecem na verdade. Muitas vezes nós vivemos períodos de silêncio em nossa vida, em que nada faz sentido, em que nós estamos iguais aos discípulos, queremos nos trancar em casa, não queremos contato com ninguém, estamos tristes, estamos mergulhados, imersos em nossa tristeza e angústia. Mas isso não dura muito tempo, porque logo o Senhor vem e nos arrebata disso, e nos devolve a vida, e nos devolve a cor. Por isso eu peço, Deus, eu peço por quem está desanimado,
Eu peço porque tem muita gente de Deus que está assistindo esse devocional. Ela é de Deus, ela é uma pessoa temente ao Senhor, mas ela está desanimada. Ela está desanimada para orar, ela está desanimada para ler a Bíblia, ela está desanimada para tudo. Senhor Jesus, faz ela entender que isso é temporário e que o Senhor já está devolvendo o ânimo, a cor, o brilho a ela outra vez. Senhor, eu oro por cada pedido que foi colocado aqui. Tem pessoas que estão colocando agora um pedido de oração aqui, pessoas que estão pedindo pela vida espiritual. Eu oro por quem está em busca de perdão, de paz, de reconciliação. Rendemos o nosso coração a Ti, entregamos tudo em Tuas mãos e confiamos que o Senhor está cuidando da gente. Em nome de Jesus. Respire fundo. Senhor, eu oro por quem está nessa caminhada, não apenas nessa Semana Santa, porque eu creio que a grande maioria já entendeu que a nossa caminhada não vai durar só essa Semana Santa. Na segunda-feira já vai ter terminado a Semana Santa, mas aqui nós estaremos no devocional, nas orações, ao longo desse ano de 2026 e 2027, 28, 29 e 30. Eu creio que a grande maioria já entendeu que servir ao Senhor é muito mais do que dedicar apenas uma semana. Fortalece essas pessoas. Eu oro pelos dizimistas também, desse amor que transforma. Em nome de Jesus. Diga amém, amém e amém. Que assim seja. Compartilhe com alguém essa mensagem. Que Deus te abençoe muito e creia. A verdade sempre aparece. O bem sempre vence no final. Eu volto, tá? Meio-dia tem oração com o Felipe. 6 da tarde eu volto para orar hoje. E amanhã, devocional, você já sabe, oração e culto. Amanhã é dia de culto. Seja na cidade de Guarulhos ou aqui em nosso canal, não deixe de participar do nosso culto deste domingo, culto da ressurreição. Excelente sábado de aleluia.